Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Anderson. Esse vídeo aqui é uma série que eu estou fazendo explorando as parábolas. Deixa eu acertar isso aqui. Explorando as parábolas. A primeira parábola que eu falei foi a respeito da parábola do semeador. Essa que está aparecendo aqui no card, tá? A próxima parábola vai ser a parábola do joio. A parábola do trigo e do joio. Essa parábola é uma parábola que remete uma história que aconteceu lá no Éden. E se você quiser saber mais a respeito dessa história, tá vendo isso aqui, ó? Esse estudo aqui, ó, Joio, a mentira por trás da igreja. Inclusive, eu tirei esse nome Joio por causa da parábola do joio do campo, do joio do trigo, porque essa parábola aqui realmente ela mostra algo muito sinistro que aconteceu no Jardim do Éden. E tá tudo escrito aqui, ó, nesse estudo aqui, ó, Joio, a mentira por trás da igreja. Para você adquirir, tá vendo esse QR Code aqui? Você aponta a câmera do seu telefone aqui, você entendeu? E vai abrir um link, você vai lá e adquire, custa R$15. Ou também vai estar na descrição do vídeo o link para você adquirir. Se você quiser fazer uma doação para mim, pode ficar à vontade, já que você está dando 10% do seu salário para os pastores ricos, porra, doa pelo menos 5 para mim. Te garanto que vai ser mais proveitoso. E aproveita e faça uma pergunta. Manda o Pix, não é verdade? Com uma pergunta, mas uma pergunta difícil. Conceito de pergunta difícil. Quem era a população que Caim encontrou na terra de Nod? Presta atenção. Só existia Caim, Adão e Eva, né? Porque Caim matou Abel, só tinha os 3. Deus expulsou Caim daquela terra aonde ali ao redor do Jardim do Éden. E Deus expulsou ele. Ele foi embora. Quando ele andou, caminhou, chegou a uma certa distância, ele encontrou uma cidade chamada Nod. E lá já tinha pessoas. Quem são essas pessoas? É perguntas assim, tá certo? Pergunta difícil. Faz perguntinha fácil não. Difícil. Beleza? Então vamos lá. Próxima agora é a parábola do joio do campo. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Essa parábola vale a pena. Começa assim. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante... Deixa eu pegar minha canetinha aqui para onde eu parar. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Presta bem atenção, isso aqui é muito importante. É uma das parábolas mais importantes que tem na Bíblia. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? Olha que interessante. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até os ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molho para queimarmos o trigo. Colhei primeiro o joio e atai-os para queimar. Mas o trigo ajuntai hoje no meu celeiro. Olha que interessante. O mais interessante ainda vai ser... Nossa, tem um pernilongo me picando aqui. O mais interessante ainda vai ser a explicação da parábola. Agora que eu quero que você preste muita atenção. Isso é muito importante. Começa no versículo 36. Explicação da parábola do joio. Começa assim. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica a nós a parábola do joio do campo. Primeira coisa interessante aqui é que Jesus pregava por parábola para as pessoas daquela época entender o reino de Deus. Quem eram os seguidores de Jesus majoritariamente? Eram carpinteiro, né, que é pedreiro, era agricultor e pescador. Se Jesus contou essa parábola aqui em formato de agronomia, agricultura, era para as pessoas entenderem, principalmente os apóstolos. Por que os apóstolos então pediu para Jesus explicar ele?
Isso eu já falei na primeira parábola da série, que é a parábola do semeador. Jesus pregava por parábola porque Jesus não queria que as pessoas entendessem sobre o reino de Deus. É o efeito contrário. Vocês pregam, vocês foram ensinados que Jesus pregava por parábola para as pessoas entenderem. Não é mentira. Em todas as vezes que Jesus prega por parábola, os seus discípulos, né, passam um tempo, quando eles estão mais particularmente a sós, eles perguntam: mestre, explica para nós essa parábola. Ou seja, se Jesus pregava por parábola para as pessoas entenderem, por que os apóstolos, os discípulos não entendiam? Ao contrário, tá? Então vamos lá. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Essa história é braba, braba. Lá no reino, lá no Jardim do Éden, sabe? Quando a Bíblia fala que a Eva comeu do fruto, aquele é um eufemismo. Aquele é um eufemismo. Sabe o que é um eufemismo? O eufemismo é quando a Bíblia quer ocultar algo que tem conotação sexual, aí bota uma outra coisa, entendeu? Por exemplo, José, marido de Maria, não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Tá escrito isso. Não conhecer, isso é pra vocês católicos que falam que Maria morreu virgem. Não conhecer quer dizer ter relação sexual. Só que pra não falar José não transou com Maria até Jesus nascer, coloca, é um eufemismo, coloca algo por cima, um pano quente. José não conheceu Maria até que Jesus nasceu, tá? Então aquilo lá, comer do fruto, é um eufemismo também. Ali, quando a Bíblia fala que Satanás, a serpente, deu do fruto para Eva comer, quer dizer que ele teve relação sexual com ela. E logo depois que ela comeu, ela deu para Adão, teve com ele também. Eva estava grávida de 2 filhos, gêmeos de par diferente. Você fala assim, isso não existe. Vai no Google, pai dos burros, e pergunta lá, e escreve lá, gêmeos de par diferente. Existe. E não é tão raro não, tá? Isso que aconteceu. Então, Caim era da descendência da serpente, de Satanás. Isso aí a Bíblia toda fala isso. E Abel era da descendência de Adão, tá certo? Aqui, quando a parábola fala, ele respondendo disse-lhe, semeou boa semente o filho do homem, aqui a gente pode voltar lá no Éden. Esse filho do homem aqui é Jesus, mas a gente pode voltar lá no Éden, que é Adão, que era filho de Deus direto. Deus teve 2 filhos direto, Adão e Jesus. Ambos foram criados, tá certo? Ambos foram criados. Jesus foi criado primeiro e depois foi criado Adão. E o campo é o mundo. O campo onde foi semeado é o mundo. O mundo. A descendência de Adão e a descendência de Caim, através da serpente, a descendência de Adão através de Sete, né? Porque Abel depois foi morto pelo Caim. Vamos lá, continuar aqui. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Ou seja, ambos estão crescendo junto. E o inimigo que semeou é o diabo. E o ceifeiro é o fim do mundo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então vamos lá. O inimigo que semeou é o diabo, que semeou o joio. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Nós estamos falando agora do arrebatamento, do fim dos tempos. Presta bem atenção. Na igreja, a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Eles são chamados. Vinde todo mundo. Ali dentro da igreja, dos templos religiosos, tem salvo, tem não salvo, tem de tudo quanto é raça de gente. Vai estar crescendo junto. O joio e o trigo juntinho. Na ceifa, que é o fim do mundo, Deus vai arrebatar a sua igreja. Quem vai subir? O trigo. E o joio vai ficar para ser queimado, que simboliza o inferno. Você está entendendo? Então existem as 2 descendências. Descendência de Adão, descendente da serpente.
Ambos estão no mundo aí, ó, junto, crescendo. No dia da ceifa, do fim do mundo, os ceifeiros vão ceifar quem? Os filhos de Adão. E os filhos de Caim, filho da serpente. Vou fazer uma pergunta. Por que você acha que... Deixa eu jogar um baigonzinho aqui. Por que você acha que Deus, quando mandava Josué entrar na cidade para conquistá-la, no Êxodo, ele mandava matar mulheres e crianças? Outra coisa, Deus mandava matar Josué. Deus mandava Josué matar crianças no ventre da mãe. Salmos. Por que você acha isso? Porque esse povo já é filho da serpente. Eles já são predestinados a ir para o inferno. Tá certo? Falei para você que isso aqui é pesado, filho. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos... E rapaz, o baigão tá fazendo efeito. Inclusive em mim. E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. E os que... que causa escândalo. E os que cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você entendeu o mistério? É isso. Você gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, tá certo? Ó, tá aqui, ó, joio, a mentira por trás da igreja. Quiser patrocinar aí o Anderson, dá 5% eu não quero 10% do seu dízimo não. Para mim só 5 já é o suficiente, tá certo? E você vai ser abençoado como se tivesse dado os 10% pro ladrão do seu pastor, tá? Ô, gente, tô brincando aqui. Dízimo não existe no Novo Testamento. Dízimo não existe na dispersação da graça. O dízimo foi criado com um propósito lá atrás, tá? Esse propósito cessou. Não existe mais templo. O dízimo era levado à casa do tesouro. A casa do tesouro é uma simples sala que ficava no templo de Salomão. E essa casa e os dízimos geralmente não era nem dinheiro, era alimento, 10% dos alimentos, tá? Quando as pessoas moravam muito longe, e o dízimo era uma vez por ano. Quando as pessoas, os judeus moravam muito longe, o camarada é agricultor, mora lá na casa do cacete, até chegar no templo, até chegar em Jerusalém, as frutas, os legumes apodreceriam. Aí sim, eles vendiam, pegavam aquele dinheiro e depositavam, tá bom? É isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal mais uma vez, é isso aí. Até o próximo.